Olá, microempreendedor, tudo bem? Estamos no momento de transição de um ano para o outro e uma dúvida que pode ser que vocês já estejam começando a pensar é se você precisa declarar o imposto de renda sendo um microempreendedor individual. Foi já se antecipando essa dúvida que eu resolvi gravar esse vídeo para poder auxiliar você nesse momento. Então, me acompanhe aqui. Olá, você que é um MEI, um microempreendedor individual, tudo bem? Se você ainda não me conhece, vou me apresentar, o meu nome é Alessandro, eu sou contador, sou advogado, sou gestor da Contabiliza Mais, uma contabilidade digital e especializada em atendimentos a alguns segmentos, inclusive atendemos microempreendedores individuais, assim como você. Aqui abaixo na descrição do vídeo você pode encontrar nossos contatos, as demais mídias sociais, fiquem à vontade. Vamos aqui nesse vídeo falar para vocês se você, como microempreendedor individual, precisa ou não fazer a declaração do imposto de renda. Então, vamos lá. Pessoal, de forma bem rápida, didática, sem enrolar vocês muito, o que eu vou colocar aqui? Um exemplo para dizer se você precisa ou não declarar o imposto de renda. Porque a resposta para essa pergunta, o MEI precisa declarar o imposto de renda, é essa daqui, depende. Não temos uma resposta certa, cravada, sim ou não, vai depender da sua realidade. O que eu vou explicar para vocês aqui? Como que identifica os rendimentos tributáveis e como que identifica os rendimentos isentos. Porque, regra geral, uma das situações para você ficar obrigado ou não declarar o imposto de renda é a sua renda. Se essa renda tributável ou renda isenta, dependendo do valor que ela for, você está obrigado a declarar o imposto de renda. Tanto você pode estar obrigado a declarar dependendo do montante que você tem de rendimentos isentos, quanto dependendo do montante que você tem de rendimentos tributáveis. É isso que eu vou tentar explicar para vocês através de um exemplo. Se você está vendo esse vídeo até aqui, está começando a gostar, não esqueça do like, compartilhe com pessoas que possam ter essa mesma dificuldade e, claro, se inscreva aqui no canal Contabiliza Mais, pessoal. Vamos lá. Exemplo, para você identificar se você precisa declarar o imposto de renda ou não, aí você pode adaptar a sua realidade. Fiquem atentos a este valor aqui, ó, R$ 28.559,70 é atualmente o valor limite de isenção. Então, acima desse valor, você já está obrigado a declarar o imposto de renda. Abaixo desse valor, você não está obrigado a declarar o imposto de renda olhando só para a renda. Claro, existem outras situações, como por exemplo, rendimento isento. Se o rendimento isento for a partir de 40 mil, você também precisa declarar. Esse 28 aqui, estou falando de rendimento tributável, mas vamos lá. Este exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Um faturamento que você teve durante o ano, de 60 mil reais, teve despesas da sua atividade como MEI, independente da atividade que você exerce. Consequentemente, 10 mil de despesa, você teve um lucro durante o ano de 50 mil. Alguns podem pensar que esse aqui é o que eu devo declarar o imposto de renda, ou seja, todo o lucro que eu tive vai ser utilizado para declarar o imposto de renda, mas não é bem assim. Temos que separar, via de regra, o que é rendimento isento e o que é rendimento tributável, o que a legislação entende para a situação do MEI. No caso de prestação de serviço, você tem que usar um percentual de 32% e para atividade de comércio, um percentual de 8%. O que significa isso? Que dentro do valor, não dos 50, mas dos 60 mil, o governo já estima, já tem uma presunção de quanto que você tem de rendimento que pode ser considerado rendimento isento. Então, neste exemplo aqui de 32 mil, não vezes 50, mas vezes 60, chegamos ao valor de 19.200. E se for uma atividade de comércio, 8% vezes os 60 daria 4.800. Qual que é a conta que é feita? Esse é o rendimento isento. E como que a gente faz para encontrar o rendimento tributável? Simplesmente pega o valor do lucro que você teve, menos o 19.200 neste exemplo aqui de prestação de serviço, vai sobrar 30.800 neste exemplo. Então, este valor é o seu rendimento tributável. E aí, o que você faz? Compara com o valor
que limite para poder declarar. Então, como 30.800 é mais do que 28.559,70, neste exemplo você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, porque o seu rendimento tributável foi maior do que o limite de isenção. Isso na atividade de serviço. Neste exemplo aqui, atividade de comércio é até pior a situação, porque a isenção presumida ela é menor. Então, se eu tirar dos 50 o 4.800, sobrou 45.200, que obviamente também está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Uma outra pergunta, neste exemplo, tá ok, vou fazer a declaração, vou precisar pagar imposto de renda? Depende das outras opções de dedução que você tem na sua pessoa física. Os gastos com saúde, educação, aí entra na esfera da declaração da pessoa física. Neste patamar aqui, muito provavelmente sim, tanto nos dois, né? Provavelmente sim, você vai ter que pagar imposto de renda da sua pessoa física. Outra pergunta que você pode estar pensando, mas o governo consegue identificar todas essas informações aqui? Atualmente tem conseguido sim, cada vez mais os controles têm ficado rigorosos, então se você está na situação e verifica que precisa declarar e não está fazendo a declaração, obviamente você está correndo um risco. E tem possibilidade de fazer tudo isso aqui e não pagar imposto de renda? Tem, é um outro vídeo que eu vou fazer para vocês brevemente. Então, pessoal, se você gostou disso aqui, entendeu as informações, analise o seu caso para verificar se você precisa ou não fazer a declaração do imposto de renda. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Contabiliza Mais para poder ficar antenado nos próximos vídeos que a gente vai divulgar aqui no canal. É isso, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!